Tá, vamos lá. Então, antes a gente tinha visto o comando while, né? Hoje eu vou ensinar o comando for. Então, vai ser o for loop. Então, o comando while basicamente era enquanto alguma condição faça alguma coisa. Beleza? Então, enquanto uma condição for verdadeira, ele faz alguma coisa. E daí, no geral, se a gente quisesse colocar condições para parar, por exemplo, enquanto i for menor do que 10, for um contador, por exemplo, o i começa em 0, e daí eu coloco i igual a i mais 1. Print i. Deixa eu aumentar a tela aqui para vocês. Aí. Ficou muito grande. Então eu tinha que cuidar da condição, eu tinha que cuidar de inicializar a variável e do incremento. Então ele escrevia até 10. Só que tem outra forma de fazer isso que é com o for. Então o comando for vem for, eu coloco qual que seria a minha variável, no caso i, seria a mesma coisa que eu fazer isso aqui. I in, aqui a gente pode usar um comando chamado range. Basicamente, se eu abrir, eu vou abrir aqui o interpretador Python e eu vou colocar aqui, ó, range, opa, tem que transformar em lista, list range 10. Ele vai gerar para mim uma lista de 0 até o 9. Então, que é basicamente o que ele fez aqui nesse print aqui, né? De 0 até o 9. E daí quando eu uso for, ele vai fazer para cada item desse cara, ele vai colocar no i, e aí quando tiver aqui dentro, eu vou imprimir i. Beleza? Eu vou comentar, vou remover essa parte aqui e vou executar. Opa, tem algum erro. Ah tá, eu tenho que sair daqui. Isso. Olha lá. Então é isso. O comando for é isso. O comando for serve também, por exemplo, imagina que eu tenho um nome Igor. Beleza. Imagina que eu quero percorrer cada letra do meu nome. Aí eu vou colocar for i in nome e rodar. Ele vai separar cada letra I, G ou R. Imagina que, sei lá, eu vou ter A, B, C, D, E, F e eu quero que ele só imprima as que não são vogais. Então vamos colocar as vogais aqui, ó. Vogais igual a, E, I, O, U. Essas são as vogais. Se eu quiser imprimir as vogais, eu coloco vogais, imprimir vogais. A, E, I, O, uma por uma. Então eu consigo usar o comando in não só no for, tá? Eu consigo fazer no if. Então o que eu vou fazer? Eu quero dar um em nome, IGOR, opa. Ah tá, não, na real é A, B, C, D, E, F. Beleza, eu quero imprimir só as que não são vogais, ou só as que são vogais primeiro. Então, como que eu verifico se a letra que está na vez aqui está aqui nas vogais? Eu vou fazer assim, ó. If I em vogais. O que isso quer dizer? Ele está perguntando se o i está dentro de vogais. Então, se o i estiver dentro de vogais, aí ele vai imprimir o i. Só que perceba que o meu i aqui tá tudo maiúsculo, aqui tá tudo maiúsculo, né? Se eu colocasse minúsculo, eu teria que ter aqui também, ó. Ou transformar para minúsculo. Tem comando para fazer isso. Beleza, então se tiver nas vogais, ele vai imprimir o i. Vou rodar, ó. É só o a e o e. Agora, se eu não quiser que esteja nas vogais, eu coloco e aqui, ó, not, opa, not e em vogais. Então ele nega aquilo ali, ó. Aí ele vem imprimir o contrário. Todas as letras que estão aqui que não são vogais. São as consoantes. Beleza? Então o comando i in em um array, uma lista, uma string,
você consegue utilizar ele para verificar se ela pertence, ela está dentro daquele cara. E quando você usa com o for, ele vai percorrer cada cara daquele ali. Beleza? Deu para entender? Então quando eu usar o i e o win aqui, ele vai usar dentro, ele vai percorrer cada cara desse daqui, e daí aqui dentro eu vou ter acesso a cada item desse na variável i. E quando eu uso no if, ele verifica cada item desse dentro desse daqui. E o not é para negar ou não. Se eu quiser que esteja dentro, ou se não quiser que não esteja, se eu quiser que não esteja dentro. Beleza? Boa noite, Duda. Então é isso. O for e o while são muito parecidos. A diferença é que o for a gente consegue economizar algumas linhas com coisa que ele já vai fazer. Então eu vou colar esse código aqui para deixar aqui como registro. Então e vamos fazer basicamente o que a gente fez algumas vezes, só que com for. Imagina que nós queremos os números ímpares. Por exemplo, lembra que a gente falou que quando a gente coloca dentro do while, a gente verificava se ele era par ou ímpar, daí imprimia. Só que não precisava, né? A gente conseguia fazer de 2 em 2. Então a gente consegue usar o for para isso. Por exemplo, for e em range. Imagina que eu quero do 5 ao 10. Aí eu coloco 2 pontos aqui, print i. Ele vai me imprimir os números do 5 ao 10. Até o 10, tá? Ele não inclui o 10. Então, o primeiro parâmetro aqui, eu posso colocar só 10. Ele vai imprimir do 0 ao 10, quando eu coloco assim. Então, se eu colocar 5 ao 10, e eu consigo falar para ele de quanto em quanto que eu quero que incremente, que é o terceiro parâmetro aqui, ó. Eu quero que incremente de 2 em 2. Então, ele vai de 2 em 2, do 5 até o 10. Daí ele vai imprimir 5, 7 e 9, que são os ímpares. Então, se eu quisesse os pares, eu começaria de um índice anterior ou depois. 4, 6 e 8. Se fosse depois, seria o 6. 6 e 8. Beleza? Isso aqui facilita pra gente bastante. Então, o que tem de novo aqui? O for, o in e o range. O range é opcional, tá? Tá. Agora, junto com esse cara aqui, aproveitando que eu mostrei esse cara aqui, fez o exercício, Isa? Depois eu dou uma olhada. Esse cara aqui, ele gera uma lista. Então eu vou introduzir para vocês também hoje lista. Vou colar aqui também. Beleza. O que é uma lista? Uma lista são vários itens dentro de uma lista. Imagina que eu tenho uma variável chamada nome e eu tenho aqui Igor. No computador, no fundo, ele está salvando isso aqui, ó. Nome igual i g G O R. Mas o fato de eu estar colocando tudo junto, na hora que eu for exibir, ele vai juntar todas elas. Mas no endereço de memória, o que ele faz? Ele basicamente. Eu não expliquei para vocês como funciona uma memória RAM no computador, mas pense nela como algo que você armazena temporariamente coisas, assim como nossas variáveis aqui. Ele armazena num pedaço de memória, como se fosse uma caixinha lá onde ele armazena as coisas. O processador vem martelando as instruções, por exemplo, ele rodou essa instrução, ele rodou essa instrução. E eu digo para ele aonde estão essas coisas na memória. É a memória RAM, tá? Não a memória do disco, do HD. Então imagina que a variável nome ela tá com o valor Igor guardado. Na hora que eu rodar isso aqui, ele vai guardar na memória Igor. Só que como que ele vai fazer? Ele guarda cada cara desse aqui, ó, em uma posição da memória. Aí o que ele vai fazer? Ele vai falar: a primeira posição do i está na posição tal lá da memória. Aí esse cara aqui, ele vai guardar a próxima posição.
que é a posição do G. E esse cara aqui vai guardar a próxima posição, que é o do O. E esse cara aqui vai guardar a próxima posição, que é o R. E esse cara aqui, ele vai guardar um cara chamado barra... Opa. Barra zero. Então, quando ele encontrar uma barra zero, quer dizer que acabou a string. Aí, o que ele faz? Ele corta ela e fala, tudo que tá nesse cara aqui, entendeu? Isso é uma explicação por cima de como ele armazena na memória isso, tá bom? Então, basicamente, ele guarda separadas as coisas. Aqui, o Python junta pra gente bonitinho. Então, isso aqui é uma lista. Isso existe. É assim que eu declaro uma lista. Só que eu não vou declarar com letras, eu vou declarar com números antes. 1, 2, 3. Se eu só chamar o comando print e passar nome, ele vai imprimir dessa forma. 1, 2, 3. Só que nós temos um comando novo chamado for. Então, for i em... Eu vou chamar de lista isso aqui, tá? Lista. Em lista... Opa. Print i. Então, olha lá. 1, 2 e 3. Lembra que teve exercícios que vocês tentaram fazer e não dava certo? Porque ele digitava na mesma linha? Tipo, deixa eu pegar um exemplo. Não. Também não. Também não. Tipo esse aqui, ó. Você digitava todos os itens na mesma linha, então você tinha que usar o comando split e o comando split ele ia transformar em uma lista. Então quem já usou o split e já fez esses exercícios que estão com dados na mesma linha, são dois inteiros na mesma linha, vocês já utilizaram a lista. Por exemplo, imagina que a minha lista é isso aqui, né? Então eu imprimo a lista do jeito que ela está aqui e eu imprimo cada item. Mas imagina que eu quero pegar do teclado, então seria input, beleza? Se eu rodar isso aqui, ó, e eu colocar 2 e 5, ele vai imprimir 2, espaço e 5, que é o que eu imprimi, é uma string isso aqui. Então isso aqui é a mesma coisa que eu ter feito isso daqui, ó, 2 e 5. Aí para cada item, ele vai imprimir o 2, o espaço e o 5. Só que toda string, ela tem um comando chamado split. Isso aqui a gente vai aprender depois em orientação a objetos, tá? A gente vai conseguir criar esses métodos, utilizar esses métodos, mas por enquanto só aceitem que existe, tá? Então se eu pegar uma string, colocar um ponto depois e chamar o comando, ó, a gente tem o capitalize, que ele deixa a primeira letra maiúscula. Temos o casefold, que eu não faço ideia do que faz. Center também não faço ideia do que faz. Count, ele conta a quantidade de itens. Aí tem diversos itens. Tem o find para encontrar itens dentro dessa string. Métodos para verificar se é número, se é letra alfabética, se é letra do alfabeto, se é decimal, se é dígito, se é minúsculo, se é numérico. Enfim, tem milhares de carinhas aqui, ó. Só que a gente vai usar esse cara aqui, ó, split. E daí a gente chama ele como uma função. Assim como a gente chama o print, tem que abrir parênteses, fechar parênteses. Esse cara aqui a gente vai chamar como função. Aqui eu tenho que passar um argumento. O que é esse argumento? É esse cara aqui, ó. Por exemplo, se fosse 2.5, eu colocaria ponto. Eu quero que divida pelo ponto. Se for 2, banana, 5. E eu quero o 2 e o 5 em uma lista, eu coloco banana aqui, ó. Então ele vai tirar o banana e vai splitar cada carinha aqui, ó. Se eu rodar isso aqui, ó, olha lá. Então ele ignora o banana e só pega o que está entre bananas. Então podia ter 2.2 banana 5, banana 10. Ele vai pegar 2, 5 e 10. Beleza? E no geral a gente não tem bananas, né? A gente tem espaço. Então, 2, 5 e 10, assim como são os exercícios aqui, ó, 7 e 3. 2, 5 e 10 e eu quero que ele separe por espaço. Se eu rodar, ele vai pegar cada item aqui ó, na lista. Ó. 2, 5 e 10. Beleza? No geral, a gente tem que pegar os itens como inteiro. Então, imagina que aqui a gente está imprimindo ele como string. Aqui ele está como string. Então, a gente pode converter de diversas formas. Por exemplo, vamos
supor que eu só tenha 2 itens aqui. Eu posso ler eles como lista, assim, e eu posso fazer isso aqui, ó. A, B igual a lista. Ele vai separar o primeiro item e colocar aqui, o segundo item e colocar aqui, ó. Se eu imprimir print A, ele vai ter só o primeiro item ali, ó. Opa, deixa eu comentar isso aqui. Olha lá, ó, 2. Se eu colocar para printar o B, ele vai ter o 5. Beleza? Então, se eu preciso converter esses itens, na hora que eu estiver fazendo o for, eu posso converter ele aqui, ó. Imagina que eu quero somar cada número, o 2 e o 5, eu quero, sei lá, somar com 3. Aqui vai dar erro, porque eu estou somando uma string, que isso aqui é uma string, ó, literal string, com 3, ó, se eu rodar, vai dar erro, ó. Cannot concatenate string com string, not int to string. Então eu estou somando inteiro com string. Ou eu converto um para o outro, ou outro para um. O que eu quero fazer é uma soma de inteiros, então eu tenho que converter isso aqui para inteiro. Aí o que eu faria? Chamaria o comando int, que você já conhece, e converteria aqui, ó. Olha lá, 5 e 8. Então ele somou o primeiro número, mais 3, dá 5. E ele somou o outro número com 3, que dá 8. Beleza? Tô indo muito rápido. Tá muito confuso. Que agora começa a complicar porque a gente vai usar a lista. Antes a maioria dos exercícios a gente ficava A igual a int input, B igual a int input, e a gente fazia operações com esses dados, né? Agora os exercícios vão ficar maiores, vai ter 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 88, milhares de números. Então não dá para criar tantas variáveis. Se a gente tiver 88 números, a gente não vai ter 88 variáveis para isso. Então a gente vai usar a lista, beleza? Eu vou substituir esse cara aqui, ó, por input, beleza? E ao invés de pegar daqui, ele vai pegar do teclado. Então eu vou rodar, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 e 5, e ele vai rodar essa lista, e para cada número que ele digitei aqui, ele vai somar o número 3. Vou dar Enter, e aqui tá. Beleza? Então, comando split for para cada item em lista. Acho que é isso. Então, split eu já tinha mostrado para alguns. Mas agora eu estou explicando certinho o que é. Ele transforma isso em lista. É uma lista. Ó, uma lista de string. O que mais? Uma lista é uma caixinha cheia de elementos. Cada um deles separado por vírgula ali. E a gente consegue percorrer eles com o for. Mas imagina que, por exemplo, eu vou copiar isso aqui e colar no chat, tá? Porque eu vou apagando e vou mostrando de novo. Python. Tá. Mas imagina que eu quero a posição, por exemplo. Vamos trocar aqui, ó. Colocar I, G, O, R. Meu nome. Imagina que eu quero pegar a última letra. Eu quero imprimir aqui, ó. Se eu mandar aqui, ele vai imprimir I, G, O, R. Imagina que eu preciso imprimir a letra R aqui, ó. Eu vou precisar acessar ele dessa forma. Cada posição aqui, ó, eu vou colocar como comentário. De um array, ele começa na posição 0. Então, 0, 1, 2 e 3. Então, se eu quiser o I, ele está na posição 0. Se eu quiser o G, ele está na posição 1. Se eu quiser o O, está na posição 2. Se eu quiser o R, está na posição 3. Então, como que eu acesso essas posições? Abrindo colchetes e colocando a posição que a gente quer. Se eu quero o R, eu quero a posição 3.
Lembrando que ele sempre começa do zero, tá? Então, ó, R. Beleza? Agora eu vou mostrar como que a gente percorreria esse cara aqui, ó. For i in range. In range não, in lista, print i. Ele vai percorrer cada item nesse daqui. Agora, como que eu faria isso se eu não tivesse o for, fosse o while? Então, eu ia colocar o meu index na posição 0. Eu ia fazer while i menor do que lista.count. Count é a quantidade, tá? Enquanto i for menor do que o tamanho da lista. Lembra que eu falei que tem vários métodos para string? Tem para lista também, ó. Ó, eles têm copy, clear, append. Append eu adiciono mais um item. Eu vou mostrar depois. Extend, pop remove um item, remove item também. O pop remove o último item, tá? Remove vai remover um item na posição tal. Reverse ele vai inverter. Sort ele vai ordenar. E acho que é isso. Da lista são esses métodos. No caso, a gente vai usar o count, que conta quantos itens tem aqui nessa lista. Antes de fazer o while, eu vou printar aqui, ó. Print lista.count. Vou rodar, ó lá. Opa, não é assim que. Não é assim que usa. Tem um outro comando aqui que eu uso na real, não é o count, que é o len. Len, e eu passo qualquer objeto, ele vai me trazer o tamanho desse item aqui, ó. 4. Se eu passar aqui Fernando. Olha lá, ele vai me trazer o 8, beleza? Então, comando len. Esquece o count lá, o count é outra coisa. Então, beleza. Eu vou inicializar. Como eu faria isso sem o for? Eu colocaria o i igual a 0, while i menor que len, que é para ver o tamanho da lista. Lista, enquanto for menor, aí eu vou colocar o incremento aqui. I igual a i mais 1. E como que eu acessaria, como que eu mandaria imprimir cada letra daquele cara ali? Seria assim, ó, print lista indexado de i. Então, se eu imprimir lista indexado de 0, vai imprimir i. Se eu imprimir lista indexado de g, vai imprimir 1. E assim por diante. Então, eu vou mandar rodar isso aqui. Olha lá, IGOR. Então, por que usar for? Por que usar while? O for simplifica a nossa vida. No Python, tá? Não necessariamente em outras linguagens. No Python ele facilita muito a nossa vida. Vou colocar aqui como que seria no Python, né? No for. For e em lista, print i. Então, esse é o equivalente a esse cara aqui. Beleza? Então, quando você precisar acessar cada item da sua lista ou da sua string, é mais fácil usar esse cara do que usar esse cara aqui. Beleza? Mas não tem problema você usar esse aqui como usar esse aqui. Esse aqui acaba quando você faz isso aqui, né? Então é mais difícil você ter um loop infinito aqui. Esse aqui é mais fácil ter um loop infinito. Imagina que eu condiciono esse incremento aqui num if. E ele nunca chega dentro desse if. Tipo, if false incrementa. Olha lá, ele fica até apagadinho. Code is unreachable. Unreachable. Caramba, não sei nem ler. Então, se ele for falso, ele vai incrementar. Logo, o i nunca vai ser maior que a lista. Daí ele vai ficar nesse loop infinito. Acontece, tá? Acontece bastante. Já nesse caso aqui, é mais fácil você ter problema. Quer dizer, é mais difícil você ter problemas. Esse aqui é muito fácil você ter problemas. Você tem que ter um controle muito grande do que acontece. Beleza? Então, por isso for ao invés do while em determinadas situações. Então hoje o comando é for, a gente vai usar o for. Beleza, então a gente aprendeu a acessar os itens pela posição. A gente aprendeu o que é lista. E a gente aprendeu o comando for. Então, um exercício para vocês.
Pra ver se entenderam mesmo. Vai ser simples, tá? É simples. Eu vou escrever aqui. Vocês vão ter. Opa. Vou deixar. Aqui. Ler do teclado uma frase. Deixa eu colocar aqui no chat. Aí. Eu colei no chat aí qual que é o comando que você verifica o tamanho das coisas. Então, ler do teclado uma frase e imprimir o tamanho dela. Depois que vocês fizerem isso, imprimir o tamanho delas, no mesmo código, eu quero que vocês imprimam e também imprimir quantas palavras tem. Beleza? Esse é o desafio de hoje. Alguns vão se bater, alguns vão precisar de ajuda, então peçam ajuda, tá? Eu vou colar no chat aqui quais são os comandos que vocês precisam usar. Então vocês precisam usar o split. Vou mostrar como que usa o split. Então, imagina que eu tenho print texto, vou colocar aqui, né? X igual a B, C e D. Ponto split. For print X. Se eu rodar, ele vai colocar ele dentro de um array. Vou colocar também como que usa o comando len, print len x, ele vai exibir o tamanho desse array. Pode ser uma string também, tá? Print len lá. Olha lá. Então, o comando len acho que é isso. Para fazer esse exercício com esses comandos vocês conseguem fazer, tá? Não vamos usar o for ainda. Então, mão na brasa. Deixar os dois abertos aqui. Professor, Diga lá. para que serve o split mesmo? O split serve para você separar as coisas. Ó. Eu não sei se você viu o exemplo que eu dei da banana. Então, imagina que eu tenho esse cara aqui dessa forma, como string, e eu quero ele separado em uma lista. Porque se eu mandar imprimir isso aqui, ó, print x. Olha lá, ó, eu vou ter ele da mesma forma, com espaço. Aí imagina que eu preciso converter ele, cada item desse daqui para inteiro, por exemplo. 1, 2, 3 e 4. Eu preciso converter eles para inteiro, porque eu preciso fazer uma conta com eles. Aí eu uso split. Vou splitar por espaço. Se eu deixar vazio, ele splita por espaço, tá? E ó, ele vai colocar ele numa lista. Aí ele estando em uma lista, eu consigo percorrer ele de forma separada. Ou imagina que eu quero pegar a última posição dele. Como ele está splitado aqui, ó, eu coloco x indexado de 0, eu vou ter a primeira posição, ó. Como string, eu vou ter isso também. Só que olha a diferença. A posição 1, beleza? A primeira posição aqui, ó.
que é a posição 0. Lembra lá. Vou colocar o comentário aqui, ó. Essa é a posição 0, 1, 2 e 3, beleza? Mesmo que os números não interferem aqui. Vou até colocar outros números aqui, ó. 8, 5, 3 e 4, beleza? Essas são as posições dele no array. Então, se eu quiser a primeira posição, 0. Se eu quiser a segunda posição, que item que eu tenho que colocar aqui? O 1, né? Certo? Olha o que acontece se eu mandar imprimir o 1 aqui sem dar o split. Vai vir um espaço, porque vai ficar assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 1 está preenchido com espaço. Então o split serve para quebrar esses itens por um item que tem um padrão entre eles. No caso, o espaço aqui. Ó. Então se eu rodar agora, ele vai ter o 5, que é o segundo item. Beleza? Bom. Aí. Beleza, esse é o exercício. Vai lá, 15 minutinhos para fazer. Quem for fazendo, avisa que conseguiu fazer.
Isso. Hum, eu vi o teu ali, mas tem um furo no seu algoritmo, Murilo. E se eu tiver. Roda ele com essa saída aqui, ó. Copia do chat e roda ele com essa saída. Quantas palavras vai dar? Mas é isso mesmo. Não existe uma forma de fazer um algoritmo. São diversas. Tá, vou fazer a primeira parte, tá? Então, vou salvar esse arquivo. Um novo arquivo aqui. Exercício aula aqui. Vou colocar 3.py. Então, beleza. Ler do teclado uma frase. Beleza, vamos criar uma variável chamada frase e vamos ler do teclado. Olha lá. Meu nome é Igor. Beleza. Aí ele leu uma frase. O que ele quer agora? Imprimir o tamanho da frase. Quantos caracteres ela tem? Então, o comando para fazer isso, vou criar uma variável aqui chamada para deixar bonitinho, tá? O comando para ver quantos caracteres tem é o len. Ele vê o tamanho. Frase. E eu vou rodar. Vou digitar. Meu nome é Igor. Opa, faltou imprimir, né? Imprimir. Tamanho. Meu nome é Igor. Olha lá. 15. Tem 15 caracteres aqui. Então, é opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Beleza? Então, essa era a primeira parte do exercício. Por isso que eu não podia dar split antes. Que eu queria ver quantos caracteres tinham ao total. Agora a segunda parte do exercício. Imprimir quantas palavras tem na frase. Palavras. O que define uma palavra aqui? É tudo que é separado por espaço, certo? Então, eu vou splitar esse cara aqui, mas depois, porque aqui eu já tenho toda a parte que faz para pegar o tamanho, beleza? Então aqui eu já peguei o tamanho. O que eu vou fazer? Como eu já salvei o tamanho da frase, eu vou fazer frase valer frase.split por espaço. Aí ele vai guardar todas palavra por palavra aqui dentro de uma lista. Vou mandar imprimir aqui para vocês verem. Frase. Meu nome é Igor. Olha lá. Meu nome é Igor. Tá. Quantas frases tem nisso? 1, 2, 3, 4. O que é isso daqui? É o tamanho do array. Então o que eu preciso imprimir? Len. Opa, eu vou colocar em uma variável, tá? Pra ficar mais bonitinho. Quantidade frases igual a len frase. Aí eu vou imprimir esse cara aqui, ó. Só que, como esse daqui é a primeira parte, que é o tamanho, e esse aqui é a quantidade de frases, eu vou imprimir depois. Então eu vou rodar. Meu nome é Igor. Olha lá, tem 15 letras, 4 palavras. Beleza? Eu vou colar no chat.
Beleza, então. Todo mundo conseguiu entender o que eu fiz? Eu li a frase no input, eu deixo ela ali, porque eu vou precisar fazer duas coisas com ela. Então eu não posso colocar um split aqui de cara. Porque daí ele já teria ela quebrada. Se eu pegar ela do tamanho quebrado, ele estaria do tamanho das frases. Das frases, tamanho das palavras. Quantidade de palavras. E não o tamanho total de caracteres. Beleza? Então, às vezes eu preciso colocar em variáveis e depois fazer todo o processo. Então, justamente, Fernando, o Fernando me mandou um código. Eu posso mostrar o código aqui, Fernando? Para todo mundo? Eu vou explicar mais ou menos então. Basicamente, ele me mandou um código. Ah, tá, você mandou um sim. Aqui, ó. Onde ele já faz toda a conversão, todo o split aqui. Qual que é o problema disso? Eu vou comentar esses dois caras aqui, ó. Se eu imprimir o A. Opa, tem que salvar, né? Exercício 03 Fernando.py. Se eu executar aqui, ó o que ele retorna para mim. Meu nome é Igor. Ele retorna o array. Aí como que eu teria a quantidade de cada item daqui? Eu teria que percorrer cada um deles e ir somando um por um. Porque você já salvou tudo aqui e você já salvou ele separado. No meu exercício, não. Eu pego a frase e eu pego o tamanho da frase. Aí depois eu faço todo o trâmite. Isso daqui economiza linha, mas é quando você já sabe que você só quer uma coisa com ele. No caso, a gente queria dois. Então, você teria que separar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tipo, entrada. Vou colocar aqui, ó. Frase igual a input. E aqui você colocaria isso aqui, ó. Beleza? E daí aqui você teria a frase inteira. No caso, você quer o tamanho, daí você teria aqui, ó. Se colocar aqui direto, seria len frase. E o outro ele vai splitar ele. E você dá um map aqui convertendo ele. Você não precisa dar o map quando é para string e ele já tem uma string, tá? Então esse aqui não precisa, é redundante. Aqui, ó. E também não precisa colocar para list, que o len ele consegue se virar aqui, apesar de você não conseguir ver, mas pode ser também. E daí você teria esse cara aqui, ó. Então, aqui, ó. Meu nome é Igor. Olha lá, 15 e 4. Beleza? Então você teria que separar os itens em variáveis ali. No caso, esse cara aqui. Pegar o tamanho, daí pegar o tamanho dele. Ou você poderia pegar o tamanho e já alterar ele aqui também. Enfim, você só teria que separar ele em variáveis antes de usar. Mas é isso aí. Eu vou comentar também uma solução que o Murilo me mostrou. Interessante. Supondo que ficou que nem como o Fernando tinha feito aqui, ó. Cadê? Fernando exercício aqui, ó. O Fernando tinha feito dessa forma. Esse código dele aqui, ó, ele imprime. Opa, aqui. Ó. Meu nome é Igor. Ele imprime o array. Como que eu pegaria a quantidade de caracteres desse cara? Depois que eu converti, o que eu teria que fazer? For palavra em A, print palavra, né? Então é cada item. Meu nome é Igor. Olha lá, ele imprimiu cada palavra. Aí o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer um for J aqui, sei lá. Letra em palavra contador. Vou colocar em 0
Aí eu coloco contador igual a contador mais 1. E daí no final eu imprimiria o contador. Só que tem um porém aqui. Meu nome é Igor. Os dados, ó, não vai bater, ó. Dá 12, ele tinha que dar 14 ou 15, eu acho. Meu nome é Igor. Olha lá, tinha que dar 15. Por quê? Porque aqui já não tem mais espaço, né? Esse cara aqui, ele removeu os espaços. Então, eu teria que adicionar esses espaços, entendeu? Então você já perde a string original e você não ia conseguir fazer isso. Aí isso veio porque o Murilo fez mais ou menos isso daqui. Só que tem um porém. Que mesmo que você resolva o problema dos espaços ali, você soma os espaços faltantes, porque você sabe mais ou menos, né? Se eram 4 palavras, quer dizer que eram 3 espaços, certo? Ó, 1, 2, 3. Então seria o tamanho total do array menos 1, né? Somando com o contador aqui. Então seria mais len a menos 1. Meu nome é Igor. Olha lá, 15. Beleza. Mas o que acontece se eu colocar meu nome é e eu colocar milhares de espaços aqui, ó? Igor. Olha lá. Ele vai salvar esse cara aqui como item, não como não item. Beleza? Esse é o problema que a gente pode encontrar. Tem como corrigir também. Depois você pode fazer if, ver se tem espaço e remover e tal. Mas é algo a se considerar. Aqui. Vou colar teu código para você lá, Fernando. Tá. Então, galera. O que eu queria mostrar para vocês é isso. A gente vai ficar repetindo isso milhares de vezes. Próximos exercícios que a gente vai fazer vai ser em cima disso. A gente está chegando quase no fim, tipo, do que vocês têm pro Python. Depois a gente só vai colocar coisas em cima disso. Só que são coisas que já existem, sabe? A gente vai montar coisas em cima disso. Então, eu sei que tem gente que está bem atrasado aqui no estudo. Não conseguiu acompanhar, teve que faltar algumas vezes e tal. Então, próxima aula eu vou destinar para quem está com dificuldade, beleza? Então eu vou repassar desde o início, eu vou ficar das 8 às 10 aqui, se vocês quiserem e tal. Todo mundo pode vir, mas quem já sabe que já está confiante desde de declarar uma variável, ler do teclado, converter, até chegar nessas partes de while e tal, não precisa vir, tá? Para aula, próxima aula, se não quiser, não tem problema, mas eu vou fazer uma revisão zona, beleza? Então, para quem tiver com dificuldade, eu vou ajudar. Vai ser 2 horas de aula, mas pra gente tentar acompanhar todo mundo. O que vocês acham? Só preciso da aula que faltei. Ah, eu subi no YouTube já. Eu esqueci de avisar. Mas a aula passada eu fiquei resolvendo exercício de while. Então o vídeo é basicamente isso, eu resolvendo exercício. Deixa eu pegar o link. Ah, imaginei. Tranquilo. Cadê? Aqui, ó. É basicamente uma aula de resolução de exercício com while. Beleza então, galera? Próxima aula, então, revisão desde o começão. Vou começar do basicão. E quem tiver com dificuldade é a hora de tirar dúvida. Nem que eu fique 3 horas aí ensinando aí.
Vamos correr atrás. Porque a partir de agora do que eu vou ensinar, eu não vou mais ficar remoendo, tá? Eu vou acelerar. Então, tem que pegar. Que logo a gente vai fazer. Depois de lista, a gente já vai para orientação objeto. Tendo orientação objeto, a gente vai conversar. Eu vou mostrar para vocês frameworks. A gente vai fazer frameworks, já vamos fazer back-end, fazer API, já mexer com o banco de dados e depois já fazer um front já para a gente completar uma aplicação completa. Daqui para frente agora é só acelerar. Então, próxima aula vamos. E quem tiver dificuldade na próxima aula ainda, a gente pode marcar outro dia também. Eu estou disposto a fazer isso e a gente consegue tentar acompanhar. Então, eu vou. Eu vou nessa, galera. É, Então, folga para quem tá. Parabéns para quem tá, chegou até aqui, quem tá vindo até aqui. Eu sei que é difícil. Tem muita gente que trabalha, estuda. Mesmo que seja uma vez na semana, é puxado. Eu sei que é puxado. Mas vamos que falta pouco assim, só para vocês completar um ciclo. E vale a pena. Eu acho que vale a pena. Beleza? Então eu vou nessa, galera. Eu vou formalizar isso no grupo. Aí é isso aí. Então, bom descanso para quem não vai vir. Para quem quiser vir também pode aparecer. É isso aí. E eu vou passar alguns exercícios para vocês que estão mais avançados, tá? Mas eu vou formular eles, porque não tem eles na plataforma. E eu mando no grupo, beleza? Eu vou ver os exercícios que me mandaram também. E até a próxima semana. Falou!